Bom, pessoal, boa noite. Essa aqui é a nossa terceira live, que tem o apoio de todas essas entidades aqui em volta da minha cabeça, ou seja, a Liga Brasileira de Competidores de Parapente, a CBVL, a Federação Paulista e o China com seu site Airboys Team. O assunto de hoje é a programação de instrumentos de voo, que basicamente vai ser o Flymaster, que o Jarbas vai começar explicando, e na segunda metade da nossa apresentação vai ser do XC-Track. É importante dizer que essa palestra ela não é para o iniciante, é para quem já tem algumas noções, já sabe usar um pouco, porque o assunto é muito extenso. Quem não tiver a menor ideia como usar, pode acessar o YouTube, tem vários tutoriais que ajudam um pouquinho, né? Então, eu vou passar a palavra para o Jarbas agora, e à medida que vocês tiverem dúvidas, vão escrevendo, ou no Facebook ou no Zoom, e no final nós vamos tentar responder algumas das perguntas que vierem. Então, obrigado pela audiência. Vamos lá, Jarbas. Boa noite, amigos. Então, o Flymaster é um instrumento que eu utilizo, não deixo de utilizar outros instrumentos como o backup também, utilizo há uns 12 anos e eu considero uma ferramenta muito segura e eu tenho um passo a passo, um checklist antes de cada competição. Todos sabem que o Flymaster, ele frequentemente tem algum tipo de atualização que o fabricante fornece e disponibiliza no site, e quem costuma conectar o aparelho de vez em quando através do aplicativo Designer, que é para laptop ou computador, o próprio aplicativo sugere a atualização. Sempre que há uma atualização, ele sugere a atualização. Aí você autorizando essa atualização, ele automaticamente derruba as telas personalizadas que você tiver. Você vai ter que jogar o arquivinho de telas de novo, caso você use as personalizadas. Ele joga umas telas default do aparelho, que são criadas pelos portugueses lá na fábrica. E também algumas configurações ele volta para o padrão, algumas até bem importantes. Eu vou mudar de câmera aqui, para mostrar um checklist rápido que eu faço no próprio aparelho. Considero muito importante. Hoje em dia não temos mais o horário de verão, né? Mas antes tinha a questão do horário de verão, de mudar o nosso -3 para -2. Hoje a gente está no -3 fixo, isso já ajuda bastante. Eu puxei a câmera aqui, então, primeira coisa que eu tento fazer em casa, antes de uma competição, principalmente porque a gente tem o dia treino, né? Eu tento carregar as balizas por minha conta. Então, carregar as balizas, hoje você pode usar o próprio aplicativo Designer. Além das balizas, todos os nossos últimos campeonatos brasileiros, PWC e outros deste nível, estão tendo controle de espaço aéreo. Então, é fornecido pelo apurador um arquivinho TXT, onde contém o espaço aéreo daquela competição. Normalmente, esse espaço aéreo é um pouco mais estendido do que o espaço aéreo padrão. Então, é importante carregar o arquivinho de espaço aéreo, também utilizando o design. Próximo que eu checo, eu dou uma olhada se as páginas que estão habilitadas no meu aparelho são as páginas que eu quero utilizar para a competição. Porque eu posso ter 15 páginas, por exemplo, aqui no aparelho, algumas vão ser dedicadas para cross-country e não propriamente para competição. Então, hoje nós vamos falar só de competição. Eu habilito as 3 telas principais lá em cima, Start, Prova e Go, e as 2 que estão ali embaixo sem um asterisco, a do Track Log, que mostra o meu Track Log e mostra a prova, né, as tangentes da prova, os raios e os pilões. E após a do Track Log tem a do espaço Jarbas não está aéreo. aparecendo na sua tela, está aparecendo só você. Deixa eu ver aqui. Aqui tá nessa tela aqui, né? Você está vendo do ladinho ali? É como se fosse outro login. Você consegue ver, não? Para mim tá mostrando a tela, Thomas. Eu não estou mostrando o designer, tá, Thomas? Não, o problema é o seguinte, quando você fala, algumas pessoas têm a configuração de aparecer apenas a tela de quem está falando. Mas eu tenho que mudar. Você está olhando no celular, tem que só Então, jogar mas o dedo para o lado. Joga para a página lá do lado. mas no Facebook, o streaming, eu não tenho certeza que funciona assim não, viu?
Tá, deixa eu fazer o seguinte, só se eu sair desse login aqui. Não, no Facebook está aparecendo todo mundo, sim. Só Eu está acho que aparece aparecendo todos. você e o instrumento. Isso. Então, o instrumento mais é para E o mostrar pessoal? rapidamente. A gente vai passar logo o instrumento também. Então, eu estava dizendo que eu olho quais as telas que eu tenho liberadas. Sempre as liberadas são as que não têm asterisco. Eu tenho a certeza de que são essas telas que eu quero utilizar na competição. Depois das telas, eu vou no configurações, checo o que não precisamos mais hoje, que é o fuso horário, que seria na tela de temporizações, que hoje é no -3 e não mudaria mais. Checo os alertas, se eu estou com os alertas de chegada de gol e de espaço aéreo ligados, porque o espaço aéreo hoje temos que respeitar, e se não tiver o sinal sonoro vai ficar mais difícil de descobrir que você está próximo a queimar o espaço aéreo. Depois do espaço aéreo, alertas, configurações de navegação. Configurações de navegação, por quê? Tem a questão da forma de leitura dos nossos track logs, quando for apuração, que é o tem as duas opções hoje nos aparelhos, o WGS84 e o FileSphere. Cada campeonato decide qual vai ser o modo de apuração. Então, a gente deve perguntar para o apurador qual dos dois vai ser utilizado naquela competição e modificar aqui no aparelho. Deixar coerente para que não tenha queima por alguns metros na leitura de um track log, às vezes por queima de espaço aéreo. Próximo. Não é nem queima de espaço. Essa questão do WGS84, e principalmente no raio é grande, dá muita diferença. Exato, na hora de virar o pilão, né? O raio de 29 km numa prova do PAN, eu tinha trocado do UD e acabei na correria que eu estava na comissão de prova, esqueci de configurar. E deu uma diferença de 100 metros num raio de 29 km. É muito importante lembrar essa configuração. Aí o que aconteceu? Você queimou ou você andou mais 100 metros que todo mundo? Eu queimei. Era de entrada. Você acabou não virando o pilão, não virou. Dentro 110 metros. Poxa vida. Poxa vida. Tá. É importante mesmo nós usarmos a mesma linguagem para que todo mundo faça a rota otimizada, né? Depois do WGS, que é o da TUM, nos espaços aéreos, olhar se está ativo o espaço aéreo, que é a funçãozinha ali, a quinta função ativa, e uma muito importante que a maioria das pessoas não sabe que existe. A última dessa tela, dentro do espaço aéreo, voltando aqui que eu botei errado, a última função está ali escrito de onde é o search, de onde eu vou respeitar ou usar a configuração de espaço aéreo. De onde? Aqui nessa configuração está dizendo que é para mim usar a informação de espaço aéreo do SD card. Só que o SD card tem os arquivos padrões de espaço aéreo do mundo inteiro, que só serão atualizados se você for lá e baixar o arquivo de novo do site da Flymaster e gravar esse arquivo aqui em cima. Então, essa informação é única e exclusivamente para o voo Free Fly. Para a competição, normalmente o NOTAM é aumentado, ele tem um NOTAM específico. Então, você vai vir nessa função e vai mandar ele utilizar a memória interna, que foi a que você recém carregou ou o apurador carregou para você. Então, na competição, sempre usar a memória interna. Tem outra opção aqui, né? Que eu acabei não mostrando, que é ambas. Então, tem a interna, a do cartão SD e ambas. Se você usar ambas, vai dar maior confusão, porque ele vai estar usando dois espaços aéreos distintos e provavelmente o espaço aéreo padrão você vai estar queimando antes do que o espaço aéreo aumentado, que é o da competição. Então, sempre na competição, lembrar de colocar memória o search interna. Escolher a memória do espaço aéreo interno. Isso está dentro de configurações, espaços aéreos e ali na última função, search interno. Então, acho que no aparelho era isso. São funções que só mostram no aparelho e são importantes. Cada vez que você fizer uma atualização de firmware, ele vai voltar para o default e essas configurações precisam ser arrumadas. Eu vou tirar agora desta tela aqui.
Posso até sair aqui. E vamos ficar com esta tela. Agora, eu poderia mostrar rapidamente, sem muito Jarbas, eu detalhe. queria pedir uma gentileza para você. O Facebook funciona um pouquinho diferente do Zoom. Só aparece a tela, ou todas as telas muito pequenas, que é difícil de ver, ou então a tela de quem está falando. Então, você poderia desligar a tela que dá para ver você e deixar ligado só a do seu computador, que aí vai aparecer grande e vai facilitar bastante para o pessoal do Facebook. Tu queres que eu volte para o aparelho? Que agora eu ia falar sobre as telas no Designer. Não, você pode falar, mas você falar pelas telas... Não, as telas seriam aqui, ó. Vamos ver se muda, porque por enquanto só dá para ver o seu rosto, não dá para ver a tela. O compartilhar Agora a ficou tela não. ótimo. Agora ficou muito bom. Isso, agora eu ia mostrar rapidamente as telas que a gente personalizou para usar na competição. Não são as telas default do Flymaster. Então, rapidamente aqui, a primeira tela que eu utilizo é a tela que eu dedico para antes do start. São informações que eu achei pertinente deixar à vista para antes do start. No momento que fechar a hora do start, esta tela muda automaticamente para uma tela que eu chamo de tela de prova. Porque com aquela próxima tela, eu posso correr a prova toda, inclusive fazer o gol sem mexer mais. Mas a gente tem mais uma tela dedicada para o gol. Então, essa tela aqui, informações, vocês podem, eu acho que está bem nítido aí na tela para todos verem, mas é informações, velocidade necessária para o start, a minha velocidade em relação ao solo, a velocidade do vento nesse momento, distância da linha, porque ela não é a mesma da distância do start. Muitas vezes ele tem uma otimizada que não é a minha distância para a linha, não é o meu ponto onde eu estou localizado, então eu deixo as duas informações. A chegada para o próximo pilão, altitude sobre o solo, planeio necessário para o próximo, planeio da minha última transição, e em tamanho maior ali meu planeio atual. E tempo, o TTG é o tempo que falta para abrir o start, ou positivo o número se já abriu o start, e a hora do dia. Aqui em cima as informações básicas, eu deixei, todas as minhas telas são no mesmo local. A roda grande é o centrador de térmica da Flymaster, todos os aparelhos têm o mesmo centrador. Do ladinho tem duas formas de interpretar a seta. Ou é uma seta mostrando para que lado está indo o vento, ou pode considerar uma biruta, com a parte maior seria onde entra o vento. Nas duas formas a interpretação vai chegar na direção do vento. Dentro do espaço dessa setinha ainda aparece mais uma vez a velocidade do vento, em tamanho menor. Meu VAR eu deixei ele só digital, não deixei analógico, e a altitude em relação ao mar, que está em números grandes. Essas são as informações da tela de antes do start. Fechando a hora do start, abrindo o start, ela vai mudar automaticamente para esta tela. As informações da parte de cima são todas iguais. As informações em formas de coluna estão dedicadas ao próximo pilão. E na coluna bem da direita, já informações de gol. Durante toda a prova, você tem sempre uma parcial de quanto falta para o gol, qual altura que você chegaria no gol, vai estar negativo, né, no início da prova sempre, e o planeio necessário para o gol. Ele já está mostrando esse cálculo aqui. Se a pessoa não tiver destreza para mudar de tela manualmente, ele vai ficar até o gol nessa tela, vai ter informações suficientes para fazer o gol. Se ela tiver um momento livre entre o último pilão e o gol, ela pode mudar para esta tela dedicada para o gol. Aqui tem umas informações bacanas, em tamanho maior. Acho que o Vermelho falou outro dia também sobre planeios. Eu tenho aqui, ao lado do planeio atual, aqui está na esquerda, logo na direita eu tenho o planeio necessário para o gol. Então essa conta tem que fechar, né? Enquanto o planeio necessário para o gol for maior que o meu planeio atual, não tem altura para chegar no gol. Fora isso, tem a altura de chegada no gol, altura do ponto gol e outras informações básicas ali de velocidade do vento, que às vezes ajuda para saber, e direção do vento também, né? Sabermos se dá para confiar cegas no LD que ele está mandando aqui. Daqui a pouco a última perna é 12 km contra vento, às vezes ele pode, numa virada de pilão, que seja um bate-volta,
e você tenha que voltar no contravento, provavelmente ele só vai corrigir os números quando você encarar o vento. Ele não vai ter a informação precisa na virada do pilão, então pode ter um erro grande aqui de chegada de gol. Então é melhor que você vire o pilão, observe os dados de novo, para ter certeza que tem ainda altura e planeio para chegar no gol. Fora essas 3 telas, então, as 2 que entram automaticamente, que seria esta tela. Esta tela, cada vez que eu estiver a 1000 metros do meu próximo objetivo, que vai ser a linha que contorna o pilão, então o nosso cilindro, quando eu estiver a 1000 metros chegando para virar a linha, ele chama essa tela. Essa tela vai mostrar o desenho da prova, numa amplitude de zoom menos, e ele vai dando zoom mais à medida que você vai se aproximando da tangente, a ponto de você ver cruzando meio metro para dentro da linha, assim, cruzando meio metrinho, virando o pilão, e ele confirma o pilão com sinal sonoro e volta para a tela que ele estava antes. Essa tela, então, serve para virar pilões na melhor tangente e no tempo mais curto possível. Então, eu programei para ela entrar automático cada vez que eu tiver a 1000 metros do meu próximo objetivo, inclusive o gol. Tá sem som, Washington. Então, estou perguntando como é que você define esse gatilho da alteração, o Denver. Na própria tela, na programação aqui da própria tela. Eu entro na configuração dela, aqui ele está me dizendo como que eu quero, aqui são os gatilhos, ó. Quando eu estiver chegando no turn point, ó, arriving at turn point. Aí eu estou ativando ela para ela entrar automaticamente quando eu estiver chegando no turn point. E essa medida é 1000 metros. Acho que dá para ver bem ali, né? Sim. Para mim não aparece aqui perguntas, nada, mas se vocês puderem. Tem outra pergunta aqui do lado aventureiro. Mesmo com essa precisão, qual a sobra de entrada no pilão que você usa? De entrada no pilão, eu só o barulho sonoro, só o sinal sonoro de pilão concluído, eu estou saindo. Muitas vezes eu entro derrapando no pilão, eu não espero dar o sinal sonoro para virar a curva. Porque o parapente não faz essa curva tão rapidamente, então a gente já entra derrapando, já entra de costa para o pilão. Certo. Ô Jarbas, tem uma pergunta do pessoal do Facebook, se essa tela de 1000 metros também vale para o start. Também ela chama quando você está a 1000 metros do start. Por isso que eu achei necessário colocar aqui também a velocidade para o start. Porque eu estava ficando sem essa informação de velocidade necessária para atingir o start na virada do tempo. Então, eu puxei ela para cá, porque ele acaba abrindo também essa tela automaticamente na hora do start. Quando eu estiver a 1000 metros da linha, né? Ou na borda da linha e tal. Então, eu incluí o velocidade para o start e distância da linha, que está logo aqui, né? Logo abaixo da velocidade tem distância da linha. Eu tenho mais uma última tela que ela entra automático, que eu chamo de espaço aéreo. Essa tela aqui está com desenho, está liberando toda a tela para mostrar o desenho do espaço aéreo. Sempre vai ter um desenho desse espaço aéreo. Esse desenho vai aparecer aqui e a setinha, em forma de delta, vai aparecer eu, parapente, voando e na que direção eu estou voando. E aí, lá em cima, as 3 informações. Distância da CTR, que é a minha distância vertical para atingir a parede lateral da CTR. O meu alarme está programado no default 2000 metros. A altura CTR, que o meu alarme está programado para 200 metros antes de atingir a altura máxima do NOTAM do dia de prova, do espaço aéreo. E a distância da linha, que é porque muitas vezes você pode estar indo virar um pilão com pouca altura. Pensa você indo de cauda virar um pilão com pouca altura e você recebeu o alarme do espaço aéreo, distância 2000 metros da borda do espaço aéreo. E você vai ter que subir uma térmica derivando para esses 2000 metros. Então, já aconteceu, né? Já aconteceu lá em Formosa. E aí você tem todo o parâmetro aqui. Quanto ainda falta para você virar o pilão
e quanto você tem de tolerância para queimar esse espaço aéreo quando a distância CTR for vertical, a parede lateral, né, e não a altura. Aí você consegue com segurança botar uma altura para sair daquela região ruim ali, que é borda de espaço aéreo. Então, essa tela entra automaticamente quando atinge os alarmes, que são os 2.000 metros da parede vertical ou 200 metros de altitude, antes de chegar na altitude máxima. E volta para a tela que estava, que normalmente vai ser a tela de prova, essa tela aqui. Essa tela eu uso 90% da prova. Se tiver mais perguntas, pode me repassar, por favor, que eu não estou vendo. Jarbas, toca o pau, a gente já está com o tempo bem adiantado, então pode ir acelerando aí. Eu acredito que, fora as informações de configuração do aparelho, espero que esteja ficado claras, talvez não tenha ficado tão nítido, porque não é com uma tela branquinha como essa, né? São importantes, esse é o checklist. Jarbas, só uma coisa, porque a gente fala do uso do planeio, tudo, mas só mostrar também onde tem, talvez seja interessante, a Polar, que é interessante você carregar também para você ter essa informação mais precisa, né? Então, o Flymaster, ele, mesmo que você deixar ele nu e cru, sem polar, ele vai fazendo registros da tua estatística, do teu voo, e vai utilizar isso para te dar a distância. Tanto que nos de chegada de voo, se você parar com o cursor em cima, ele vai dizer que ele está utilizando os teus últimos planeios, o teu rendimento, onde é que está aqui? Altitude de chegada. Eu tinha visto essa informação aqui. Ele vai usar a tua altura, a altura do ponto gol, e o que você veio fazendo de rendimento, e somado à posição do vento, você vai encarar, se vai ser lateral, cauda ou através, né? Para te calcular esse altitude de chegada do gol. Então, seria, se você quer informação precisa desde a decolagem, é importante, sim, já deixar calibrado as polares do parapente. Mas essa informação, cara, ela é tão difícil de conseguir nos parapentes de ponta. A fábrica mesmo não fornece, não tem no manual e não fornece. Tu tem que conseguir através de contatos, né? Porque de parapentes B, C e D, até que tu consegue essa informação mais fácil. Mas as nossas velas aí, os Boomerang e Enzo 3, tu não consegue informação escrita pela fábrica, de planeios, né, polar. Mas é importante, eu utilizo sim uma configuração de polar no meu aparelho. Se tiver mais perguntas? No Start, o que significa Trans-GR? No Start. É o meu planeio, deixa eu ver aqui, Trans-GR. Planeio da minha última transição. Ele pega uma reta maior de 1, 2 quilômetros e vai fazer uma média do planeio, não um planeio instantâneo. O planeio instantâneo é a informação que está em letras maiores ali, planeio. Da minha transição, é a que eu usaria mais, né? Eu fiz vamos dizer que o start vai ser de entrada mais longe, e eu tenho que andar uns quilômetros, uns 5 quilômetros para virar esse start. Eu estava numa térmica grande, e eu já estou voando há 50 minutos. E eu já dei uma experimentada em direção ao start. Eu dei uma boa andada para lá, aceleradinho, e registrou essa informação de transição. Registrou. Claro que eu vou olhar qual a velocidade que eu consegui infringir em direção ao start. Eu apliquei 60 km por hora em direção ao start. Indo na minha experimentada lá, quando faltava meia hora de prova. Apliquei 60 km por hora. E ele gravou a minha transição, qual foi meu planeio nessa transição. Então, isso vai servir para que quando eu esteja indo para o start, eu saiba a hora de acelerar realmente. Porque eu vou ter ali a velocidade necessária para o start, do ponto onde eu estiver. Se eu experimentei a meia hora atrás, e 60 por hora era o que eu queria aplicar com meio acelerador ou um pouco mais, e quando eu estiver 60 por hora minha velocidade necessária para o start, é a hora que eu vou estar apontando o nariz para frente, para virar o melhor tempo possível. Então eu uso bastante essa velocidade para o start.
Então, respondendo a pergunta ali, é o planeio da minha última transição e não o instantâneo, como está mais embaixo ali. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho agora como é que, deixar até o Érico, que está muito quietinho, falar, como é que você faz, Érico, quando após a largada, você vai chegando no primeiro pilão, você mexe no instrumento, você olha, como é que você faz? Você já começa a girar antes de chegar no pilão? Como é que você faz isso? Estão me ouvindo aí? Tirei aqui o volume. Tá, beleza, então. Assim como o Jarbas, eu tenho algumas telas aí já pré-configuradas, aí, tanto do start quanto da aproximação para o pilão. Eu tenho uma tela também configurada de térmica também, quando o Flymaster bate na térmica, começa a girar lá e detecta uma ascendência lá, já muda a tela também. Assim como para a chegada de gol também. Então, praticamente, o meu Flymaster hoje, ele faz praticamente tudo sozinho. Como eu sou um pouquinho mais prolixo, vamos dizer assim, eu tenho 2 Flymaster, 2 lives iguais, e tenho um telefone com X-Acessório. Então, em 2 deles eu coloco transições, um tipo de transição de tela. Desculpa, em um deles eu coloco um tipo de transição de tela e no outro eu coloco outras informações de acordo com a prova. Então, em cima do que eu vou fazendo, praticamente eles vão trabalhando sozinhos em cima da programação prévia que eu fiz. Então, basicamente, ele funciona sozinho o Flymaster. O meu já está bem redondo, já está bem... É lógico que dá bastante trabalho para fazer isso, até você... Porque nem sempre que você faz a configuração, ela vai funcionar da maneira que você quer no voo, né? Então, às vezes, você vai fazer a configuração, vai configurar as telas e vai precisar checar no voo se realmente é aquilo que você quer, né? Eu uso muito também esse planeio da transição aí também, acho muito legal. E uma informação que eu ia até falar anteriormente, aí, que o Jarbas estava falando, que é muito importante, cara, a atualização desse instrumento, porque o Flymaster, para mim, atualmente, não ganho nada da Flymaster e tal, da mesma maneira que o Jarbas falou aí. O meu primeiro Flymaster eu comprei na Copa Ícaro quando lançou, muito louco. Eu não sei nem quantos anos tem. O Jarbas falou 12 anos aí, eu até me assustei, cara, que eu não fiz essa conta, assim. Então, tipo assim, quando lançou o primeiro Flymaster, que era o B1 ainda, eu comprei na Copa Ícaro lá, e desde então eu uso ele, nunca deixei de usar, e eu gosto muito do Flymaster. Mas o que acontece? Como ele está sempre buscando, junto com o PwC e tal, ele está sempre lançando novas versões. Então, vira e mexe uma versão ou outra, dessa dá um bugzinho, né? E às vezes a gente tem que regredir para uma anterior, já às vezes buscar uma nova. Eu e o Jarbas já discutimos várias vezes aí sobre isso dentro de competição, de meu Deus, a gente precisa conseguir uma versão dessa nova, porque tiraram do site a anterior e tal, ou a gente precisa que use uma nova. Um caso interessante aqui que aconteceu comigo, mesmo tendo os 2, para vocês terem ideia, mesmo tendo 2 Flymaster, e os 2 na tela de gol são praticamente idênticas, assim, justamente para não ter erro. Se eu não me engano, foi no brasileiro do último brasileiro agora de Valadares, foi em 2019, né? Tava chegando eu, Rafa, acho que Saladini, tava ali, na briga ali para chegar entre primeiro e segundo. E fomos bem a prova toda, difícil pra caramba e tal. E por o meu instrumento não estar atualizado com a última versão, ou eu não lembro agora, para dizer a verdade, ele estava com a última versão, até conversei com o Jarbas, mas a última versão, no Gol linha, ele estava fazendo isso aqui com a linha. Então, o que acontece? A gente bateu o end, batemos alto pra caramba o end, né? Chegamos e de boa e tal. E tinha uma uma barraquinha no gol, marcando, meio que, entre aspas, marcando o gol ali, no meio de um gramadão que parecia o gol. E a gente bateu o end bem antes, assim, e
fomos voando no planejo, já tinha certeza que chegava, porque estava alto ali, os primeiros ali estavam bem altos, e como não tinha ninguém na frente, nós fomos os primeiros ali, eu, o Rafa, o Saladino e o Rafa, se eu não me engano, e não tinha ninguém na frente, não tinha referência. E a gente batemos, o VAR apitou, beleza, continuamos indo só para terminar o gol. Era o gol linha, para cruzar a faixa, só continuamos voando para terminar a faixa, no planeio ali, beleza. E o que aconteceu? Logo depois que eu passei dessa barraca, tipo, tinha a faixa do end, a gente continuou voando, meio alto ainda, para chegar bem alto no gol, estava sobrando. E logo depois tinha um gramado grande e tinha essa barraca do gol, como na maioria das vezes tem. E logo depois que a gente atravessou essa barraca, os dois Flymaster deram como gol, sabe? Tipo aquele baliza picada gol, cruzaram para baixo. Quem já está acostumado a voar com o Flymaster já está acostumado que ele muda a seta de posição e dá lá baliza picada ou gol, seja lá qual for a linguagem que esteja no VAR. E aí o que acontece? Os dois Flymaster bateram o gol e eu já estava um pouco apertado porque essa prova foi um pouquinho cansativa e tal, estava um pouco apertado para fazer xixi. Fiz espiral correndo e para poder, já no automático, falei, pô, beleza, bateu o gol. Ele estava apontando, bateu o gol. Eu fiz espiral correndo para terminar chegar logo no ponto, tirar o equipamento e aliviar, beleza. Só que quando eu saí da espiral, eu vi muitos pilotos que estavam atrás um pouco, continuando voando bem para frente assim, tipo, pelotão voando para frente. Eu falei, nossa, que estranho. E aí, quando eu estava no meio da espiral e vendo os pilotos indo, aí depois de um tempo, eu saí da espiral rápido assim, mas eu já tinha perdido muita altitude. E os dois Flymaster com a baliza, escrito baliza picada dando gol na tela, e eu abri o XC, até o zoom do XC Suar na época, não era o XC Track, era o XC Suar que eu voava. Agora eu estou voando com o XC Track, mas eu estava voando com o XC Suar. E eu vi que tipo, a linha estava bem longe de onde a gente estava ali e de onde o VAR tinha dito que tinha sido gol. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, caramba, não fiz o gol, não fiz. E fui para o planeio no tudo ou nada, para onde o pessoal estava indo, que era bem mais para frente, batendo e voltando para pousar nesse lugar que estava a barraca. E eu fui assim, quase cheguei, mas não consegui chegar na faixa virtual. E fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, cara, que louco isso, por que os dois Flymaster estavam com a seta para trás e tal? Será que eu configurei errado e tal? Será que eu configurei cilindro e tal? Mas por que os dois estavam dando gol lá atrás, juntos no mesmo lugar? E aí voltei pro hotel com aquilo na cabeça e tal, perdi o gol ali, já sabia que tinha perdido o gol. E voltei pro hotel, conversei com o Jarbas, também conversei com alguns outros pilotos, conversei com o Jarbas. E aí ele tinha me falado que já algumas pessoas já estavam apresentando esse problema de que a faixa, em vez da faixa estar dessa maneira, a faixa estava fazendo isso. Ou assim um pouco. Depois eu fui parar para perceber, dar bastante zoom na faixa quando fazia o gol dos outros dias. Então, o que acontece? Tinha dias que a faixa estava assim, tinha dias que a faixa estava assim, tinha dias que a faixa estava assim. E provavelmente o que a gente pensou foi que nesse dia que aconteceu isso, a faixa estava isso. Então, eu bati a faixa aqui embaixo e não consegui atravessar ela lá em cima. A única explicação que a gente estudou pode ter sido isso. Aí, desde então, fiquei um pouco chateado no dia e tal, porque tinha ido bem na prova. Mas aí, melhor ter um problema desse, foi como eu conversei com o Rafa, com os amigos que estavam próximos lá, próprio Jarbas. Então, tipo assim, é melhor ter um problema desse numa prova de brasileiro, mesmo que tenha sido boa e tal, do que você ter representando o Brasil, por exemplo, no Mundial, no PWC, chegando bem e ter esse problema. Então, a gente aprende dessa maneira, aprende errando, né? E aí, o que acontece? Dessa maneira, eu particularmente tracei uma estratégia minha própria de agora eu boto tipo
mesmo sendo linha, em um Flymaster eu coloco, não que seja necessário, você pode ter um Flymaster só e vai continuar, só precisa ser um pouquinho mais atento no gol. Um Flymaster eu coloco agora gol linha, e no outro Flymaster agora eu coloco gol cilindro, mesmo que seja a prova de gol linha, eu coloco a prova, o gol cilindro com 10 ou 20 metros para eu passar naquela bolinha ali e tipo fazer um mini gol cilindro. Então isso foi uma curiosidade aí do que aconteceu com a gente. Eu, tipo assim, eu sou fã da Flymaster e dificilmente eu vou deixar de usar o Flymaster e já venho usando há muito tempo, mas vira e mexe a gente cai em algumas pegadinhas e vai aprendendo ao longo do tempo aí. É isso. Vou tirar aqui meu som. Vai lá, Jarbas, dá a sua tacada final aí antes da gente começar a escutar o Bigeli aí. Então, Obrigado, viu, Érico? Eu diria assim, para quem é competidor, se o cara não vai levar um equipamento, um laptop, que também é difícil, quem não é, tem alguns que se desligam totalmente do trabalho, eu sou um que não consigo e levo o laptop. Mas se o cara não vai levar um laptop com o arquivinho das suas telas, o ideal é não atualizar na semana do campeonato. O ideal é que você atualize no seu último voo antes de ir para o campeonato e ainda consiga fazer o voo treino no campeonato com ele já atualizado. Para você ter certeza que está tudo ok, porque mesmo no dia treino a gente simula uma provinha normalmente, mesmo que seja no pouso oficial da cidade, coisa assim. Então isso é bacana, tá? Isso é um cuidado que eu procuro ter também, de não atualizar em competição. Até para não ter nenhum tipo de perda. Mas eu lembro desse caso aí, Érico, eu lembro sim. Eu também indico nessas chegadas de gol e você não abrir para os lados da linha, se possível, siga aquela otimizada que ele sempre traça entre o último pilão e o gol, que é uma linha reta, tenta botar o seu parapente naquela linha. Claro, pode ter um cara grudado. Inclusive, a gente passou em cima da barraca, exatamente em cima da barraca, logo depois dessa barraca. Eu lembro desse caso. Tá linha utilizada. Isso, às vezes a barraca não está no lugar do ponto, porque o lugar do ponto pode não estar bem seco, algo do tipo, então a barraca não é... Quando ela for linha física, aí sim, mas fora isso, ela é só um lugar para descansar, não pode ser usado como ponto final de prova. Então eu indico sempre usar a linha, o traçado reto entre o último pilão e o gol, e anda e cruza ele, vareta ele até onde o seu LD pelo menos alcance, e aí retorna para pousar com segurança. É só uma dica. E sobre atualização, né, Thomas, tinha me pedido aqui, acho que era isso, de não atualizar. Até porque, como bem no início eu falei, cada vez que você atualiza, o arquivo de telas vai voltar para aquelas telas default lá dos portugueses, que eu não gosto de utilizar aquelas telas, tem muita gente que utiliza. E vai perder aquelas configurações que falamos antes também, sobre fuso horário, que não vai ter mais problema. O fuso horário muitas vezes fica em 0, hein? O GMT vai para 0, então você vai ter que arrumar para -3, os alertas, essas coisas ele acaba perdendo quando entra quando entra o firmware novo. Eu acho que de minha parte, se tiverem perguntas, eu respondo perguntas. Eu não tenho que explanar do meu checklist aqui. Jarbas, sempre que tem uma atualização, você executa ela ou você deixa passar, espera alguém experimentar? Como que é? Eu sou logo cobaia. Dificilmente eu tenho que voltar. Eu não lembro de um caso de ter que voltar. Eu lembro de ter nesse campeonato que o Érico citou, a gente perdeu, na verdade a gente não perdeu o sinal sonoro de gol de prova completa. Ele não completava porque a gente não passava a tal da linha. O nosso track servia para apuração, porque a gente cruzou até o final dessa reta que eu estava vindo, a linha não estava assim, ela estava assim, a gente acabou cruzando todo o track e valeu quem cruzou. Só que ele não dava sinal sonoro porque você não passava nesse sentido aqui, cortando a linha, né? Então, foi um caso que o campeonato todo a gente teve que se adequar, cuidar para não queimar uma prova, por causa o T final. Normalmente no brasileiro a gente está usando linha de gol, né? E não mais cilindro. Então, a gente chegou a contatar a fábrica, tivemos retorno deles, tinham percebido o bug e não iriam lançar uma atualização durante a competição, para que ninguém fosse prejudicado também, né? Tiveram que se adaptar. Uma atualização que dá um furo em outra parte. Então,
Se adaptar. Inclusive nessa competição, eles forneceram um downgrade, uma versão anterior para quem quisesse voltar. Bom, pessoal, eu queria agradecer por enquanto a apresentação do Jarbas. Jarbas, não desliga. Nós vamos pedir para o Bigeli começar a apresentação do XC Track, já são 20 para as 9. E aí no final, se tiver algumas perguntas sobre o Flymaster, especificamente, a gente volta a pedir a sua expertise. E agradecendo aí mais uma vez a sua boa apresentação. Vamos lá, Bigeli, está contigo agora. Bom, boa noite a todos. Agora eu preciso só ver com você, Thomas. Eu vou falar pela tela do celular e vai subir a minha imagem, é isso? É isso. Você tem que desligar a sua tela do computador, tem que dar um logout. Ou deixar no mudo, talvez dá certo também. Vamos ver aqui. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, que tem bastante gente que não conhece nada do XC Track. Eu queria passar uma geral meio rápida aí. Você vê que está atrapalhando. Eu acho que eu consigo mostrar um geralzão para o pessoal conhecer e zerei minhas telas para importar, para mostrar rapidinho, porque ele é bem prático, bem simples. Então, faz o seu ritmo. Beleza, então. Vamos ver como que vai funcionar aqui. Bom, vocês estão vendo minha tela aí? Ficou ótimo, é isso mesmo. Se você falar assim, vai dar tudo certo. Maravilha. Então, vamos lá. Para quem não conhece, o aplicativo é esse aqui, né? Eu estou abrindo ele praticamente no default. Eu estou com um mouse aqui no meu celular. Talvez eu estranhe um pouquinho os comandos aqui para vocês enxergarem. Vamos lá. Para o início dele, você clica e arrasta para baixo. Aqui ele aparece os pontos. Deixa só eu trocar uma tela aqui, Thomas. Estou tentando colocar mais para o lado, mas vamos lá. Ele aparece a parte de configuração. Então, você clica aqui e arrasta para baixo, né? É bem difícil com o mouse aqui. Bom, a parte de navegação, como no Flymaster, ele também pode ser personalizado. Você pode criar telas e personalizar para voo de cross, auxílio de triângulo. Embaixo aqui acho que não está aparecendo, né? Mas é waypoints e a parte de competição. Deixa eu voltar aqui. Vou arrastar para baixo de novo aqui. Parte dos track logs, né? Que você pode ver o resultado do voo, você pode dar um replay, você vê ao vivo, enfim. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, senão a gente vai demorar. Tem a parte de, arrastando para baixo de novo, aqui, de personalização, que é a criação das telas, né? Essa é uma tela aqui, a gente já volta a falar delas. Espera aí, que agora tem que usar a mão aqui. Tá meio difícil usar o mouse. E a parte de preferências aqui, o legal desse aplicativo é que um leigo pode usar e um piloto avançado, porque ele tem uma infinidade de controles aqui. Desde o cadastro aqui para você lançar o seu... Eu não estou nem logado aqui, tá vendo? XC Contest. Ele tem a parte da vela. Eu estou usando o padrão para você ter uma ideia aqui. Essas velocidades eu não mexi em nada. Tenho voado com ele. E detalhe, eu voei vários campeonatos só com o XC Track. Sem nenhum outro, sem um Flymaster, sem um outro, sem nada. Então é um equipamento que eu confio. Já fiquei bem posicionado em vários deles. Ó, dá para ver, ele tem toda a parte de fatores aqui. Isso aqui é para quem é mais avançado, né? Você usa que aparelho para... Hoje? Hoje, eu estou voando... Eu voei com o C-Pilot em Santa Rita e São Lourenço. E em Poços também, no Brasileiro. Mas ainda eu estava mais habituado com o XC Tracker. Então, foi o Tracker que foi o meu principal.
Eu acho que ele se refere a que eletrônico você utiliza o XC-Track. Exato. Ah, desculpa. É o celular, tá? Eu estou usando um aparelho antigo ainda, para vocês terem uma ideia. Agora estou no S10 aqui, mas eu estou usando um S5 com barômetro. O barômetro, né? O barômetro, mas ele não precisa de barômetro, eu gosto. O barômetro, eu acho que ele vai dar uma precisão maior na área do variômetro, que eu não uso. Eu até vi no blog do Rony, ele fala que funciona bem até. Um blog bem antigo, desde 2014. Mas eu acho que ele é mais preciso no caso da área do espaço aéreo. Mas ele funciona até você pode deixar no modo avião, para economizar bateria. Funciona muito bem. Então Eu uso depois aqui. é muito bom também. Desculpa, Érico. Eu uso o S8 com modo avião e ele é muito bom, cara. Você usa com a tela preta, tela branca? Eu usava com a tela branca, agora tem 2 competições que eu estou usando com a tela preta e estou preferindo bem mais usar com a tela preta. A tela preta ele ajuda também ele bateria, enxerga né, bem no sol e economiza bastante bateria, né? É óbvio, mas eu não tinha pensado nisso. Depois que eu pensei... Eu também não. Eu voei muito tempo. Eu voo com o Tracker. Eu conheci ele no último brasileiro que teve em Araxá, para vocês terem uma ideia. Deixa eu desligar aqui os avisos sonoros, senão ele vai ficar pitando aqui GPS. Deixa eu só desligar o sinal de GPS. Tá bem difícil de eu controlar com o mouse aqui para vocês verem. Bom, vamos lá. Então ele tem depois aqui a parte dos espaços aéreos, mapas, a parte de aviso sonoro, que eu acho que não é importante agora falar sobre ela. Isso aqui o pessoal vai olhando e é bem intuitivo, assim. Em português é muito fácil de mexer. Aparência, o que é aparência aqui? Isso aqui é uma coisa interessante, ó. A sua tela você mudou na cor preta aqui, o idioma você escolhe, as unidades você vem aqui, então ele é bem prático, bem fácil. Orientação aqui, eu uso um power bank, então o meu celular ele fica de ponta cabeça. Então eu uso essa orientação vertical invertida. Então o que acontece? Eu colocando isso aqui, ele já vai virar não sei se agora ele vai virar aqui, ó. Já virou de ponta cabeça o meu. No computador não está aparecendo, mas minha tela está invertida aqui. Ela ficou de ponta cabeça para o carregador entrar por trás. Uma vez eu tentei botar isso aí, mas eu fiquei preocupado se o leitor do GPS não ia ter interferência, porque eu acho que que é em cima ali o leitor do GPS do telefone. Não, ele fica perfeito. Pelo menos o que eu vou aqui é tranquilo. Só que você tem que deixar a rotação... Espera que eu cliquei errado aqui. Agora minha tela está de ponta cabeça, ficou um pouquinho mais difícil. Você tem que deixar o celular com a rotação ligada, senão ele não inverte aí. Então vamos lá, eu estava aqui, aparência está de ponta cabeça agora, que está um pouco mais difícil. Então aqui eu vou deixar no automático para facilitar para mim aqui, que senão ele fica invertido, que fica mais difícil. Vamos lá, arrastar de baixo de novo. Vou lá em preferências. Teclas de atalho, eu não mexo muito, acho meio coisa desnecessária aqui, porque é para mudar a página para direita, esquerda, isso aí se arrasta com o dedo, então mapa também, o zoom eu vou mostrar, então nada nenhum atalho que eu costumo usar, acho que é besteira. Vamos lá, ações automáticas, é interessante isso aqui também. Tá bem difícil usar o mouse aqui. Bom, ele detecta pouso automático, tudo regulável. Vou tentar mexer na minha mão, tá? Pra vocês verem. Então, ele fica de forma automática. Velocidade para decolagem também. Você pode escolher ali, então ele detecta automático. A única coisa que eu acho interessante aqui se a gente mexer, o resto tá tudo padrão. Vou mostrar que ele tem muita coisa aqui, tá? Só que depois fuçando aí vocês vão ver que é bastante coisa para ser configurada.
Vou tirar agora. A única coisa importante que eu vejo aqui é o finalizar termal. Vou clicar aqui no editar. O que ele faz aqui? Ó? Todas essas funções que vocês estão vendo são para aquele monte de ações automáticas que mostrou lá atrás. Então, no caso da térmica, é a única que eu quero que mude de tela. Então, ó, a primeira opção lá em cima. Alterar estado da tela não se aplica, que é a iluminação. Alterar estado do aplicativo. O do aplicativo, quando fala para esconder ele aqui embaixo, para manter em segundo plano, é quando você não tem bateria, você está com 10, 20%, você esconde ele e usa daí um outro instrumento para que ele registre. Quando ele finaliza a térmica, o que ele vai fazer aqui, ó, ele vai retornar para a página anterior. Então, isso aqui é uma configuração importante nesse ponto das ações automáticas e do inicia térmica aqui, ó, iniciar termal, a mesma coisa. Tá aqui, ó, primeira opção. Exibir assistente de térmica. Então, isso aqui ele vai e volta sozinho no assistente térmica. O resto eu não preciso mexer. Se vocês quiserem parametrizar de alguma outra forma qualquer função quando ele está descarregado, que vai aparecer aqui, ó, bateria em 10%, por exemplo. Se eu não tenho um power bank, por exemplo, eu venho aqui e escondo ele, ó. Então ele vai esconder e vai continuar gravando um track log no caso de dar um problema. Isso porque eu só utilizava ele, utilizei ele em mais de 10, sei lá quantos campeonatos. Vamos lá, para a gente não ficar muito atrasado. Integração com Android, conexões e sensores. Aqui você consegue, aqui eu estou usando o meu barômetro interno, esse celular aqui ele tem barômetro. Não está dando para ver toda a minha tela aí, tá? Embaixo ele tem uma calibragem, não sei se dá para ajustar isso aqui. E tem o vário sonoro, que não está aparecendo. Sabe se dá para mexer aqui, Thomas? Tá aparecendo para mim, Bigé. Ou calibrar e vário sonoro, é isso? Sim. Ah, legal. Aqui eu que não estou vendo, então. Então, aqui é parte de sensor. Se tiver um sensor externo, você vai vir aqui, adicionar ele via Bluetooth. Enfim, ele é bem intuitivo aqui. Não adianta a gente falar de tudo que vai ser muita coisa. A integração com o Android é mais para você travar ele, para que ele não atenda a ligação. Michele, deixa eu dar uma interrompida. Eu acho que você podia ir um pouquinho mais para a parte do voo, porque aqui tem muita coisa, é muito detalhe. Eu acho que isso aí é legal para o pessoal, depois que for usar, com calma, olhar. Eu acho que muito importante hoje, que nós, para aproveitar a presença do Washington, do Jarbas, do Érico, beleza, em voo mesmo. Então, tá, então vamos fazer o seguinte, Thomas. Eu vou preparar aqui, eu vou voltar aqui. Tá. E vou preparar o que você tem que fazer. Espaços aéreos, os mapas e os waypoints para campeonato, né? Então, eu estou com uma tela de default aqui. Para quem não conhece nada do XCTrack, você consegue importar de qualquer outro. Se você quiser pegar o meu aparelho, usar minhas telas, eu te mando um arquivo. Você pode utilizar. Você pode utilizar a minha prova, pode utilizar tudo. Mas vamos fazer a parte aqui para mostrar o carregamento, tá? É bem simples também. Eu só vou voltar aqui. Eu criei uma pasta aqui. Meu celular está de ponta cabeça agora. Criei uma pasta aqui no XCTrack, onde a gente teria que fazer todos os downloads. Então, pega no link do campeonato lá, eu selecionei aqui uns downloads de São Pedro. Isto aqui você vou colocar 2 aqui, tá? Você baixa lá no site, isso é a preparação dos waypoints. Baixou os arquivos, ou recebeu de outra pessoa que tem o XCTrack, você vai copiar ele ou mover ele para a pasta do XCTrack Waypoints. Vamos lá. Não precisa de computador, não precisa de nada disso, tá? Então, estou colando aqui. Opa. Vamos por renomear aqui. Então, já preparei a parte dos waypoints. Já baixei também os espaços aéreos.
Eles estão aqui. Mesma coisa. Você vai na pastinha sua onde você tem ele. Vamos mover ele para dentro do XCTracker. Eu queria interromper um pouquinho. Pessoal, essa fase é importante para quando você vai para o campeonato. Ou seja, se você conseguir já fazer na sua casa, você carrega o espaço aéreo do campeonato, carrega os waypoints e com isso a sua máquina, o seu instrumento já está pronto para você poder participar do primeiro briefing. No fundo é isso que o Vigeli está falando, que ele faz quando ele vai para o campeonato. Ele puxa o espaço aéreo, ele Exato. carrega os pontos daquele campeonato, cada campeonato tem outros pontos. Não tem sentido você ter pontos de vários campeonatos tudo junto, que isso deixa tudo mais lento, né? Então, só coloca os waypoints daquele campeonato que está participando. Acho que é isso, né, Vigeli, mais ou menos? Exato, Thomas, exato. A grande facilidade desse aplicativo, cara, que você não precisa de um computador, você não precisa de nada, ele é muito prático aqui, né? Eu baixei, recebi pelo talvez o WhatsApp, eu peguei no site do campeonato, alterou o espaço aéreo, vou lá e substituo, venho aqui dentro da pasta de espaço aéreo e movo eles para cá. Então já tem espaço aéreo também colocado. Então o que a gente já fez aqui? A gente carregou os waypoints e carregamos o espaço aéreo. Agora vamos dar uma olhadinha na parte de mapa. Vou voltar aqui no XCTracker para a gente baixar o relevo, tá? Vamos lá em preferências. Vamos lá para a parte dos mapas agora. Para a gente ter a topografia e ter a parte a altura GL, a altura do chão. Então tá aqui. Eu vou andar aqui, você vai escolher o Brasil. Vamos lá, cadê Brasil? Canadá. Eita. América do Tá no Norte, continente América errado. do Sul, Brasil. Estou indo para São Paulo. Ele faz o download automático aqui. Esse eu já baixei, tá? Porque ele demora um pouquinho. Pan-Americano foi Espírito Santo. Procura Espírito Santo e deixa baixando, você vai preparando. Então, isso aqui é automático. Aqui ele já está baixando o relevo, isso aqui é importante. Teve uma prova que eu acabei... Eu sou meio, às vezes, relaxado, pra falar bem a verdade. Cheguei lá, não tinha o relevo, e o primeiro dia eu fiquei sem AGL, então sofri bastante, cara. Tá? Bom, então, é mais ou menos essa é a preparação na parte dos campeonatos. Agora, tem uma preparação nas telas. O Washington avisou que você está atrasado, está indo para o briefing agora. Então, Beleza. agora está levando o instrumento do jeito que está, vai para o briefing, já monta a prova aí, mostra como é que já monta a prova. Você já tem uma prova montada? Tem uma prova montada, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho, só mostrar rapidinho que eu tenho as telas, onde eu tenho as minhas telas, layout de páginas. Essas são as páginas. Eu voltei ele na configuração padrão, só para vocês verem que é bem rápido, tá, Thomas? Eu vou carregar minhas telas aqui, ó. Teste de depuração. Eu vou importar. Se você quiser, deixa eu ver, ó, tô falando que não tem nenhum. Eu não tenho minha tela. Eu preciso de uma tela do Washington. O Washington vai lá, ele faz o download da tela dele. Deixa eu ver, tá minhas telas aqui. Config. Opa. Downloads, documentos, telas. Ele me manda este arquivo. Esse arquivo eu vou mover para dentro da pasta config no XCTracker. Beleza? Agora voltando no aplicativo. Eu estou sem tela, estou atrasado. Então vamos lá. Teste de depuração. Importar configurações. Agora está aqui minha tela, tá? Então vou escolher ela aqui, importar configurações. Esse mouse aqui está complicando um pouco a coisa. Bom, ele está falando que eu vou perder as outras informações e que essa versão que eu baixei do XTracker, ela é mais atualizada do que a que eu estou usando. Ou seja,
Agora aqui eu tenho todas as minhas telas, ó. Não sei montar nada, tá? Vou entrar em layout de página. São muitas telas, Thomas, porque ele também é personalizável. Vocês estão conseguindo enxergar abaixo da minha tela aí, que tem um quadradinho selecionado, nessa tem 2. Tá dando para ver isso? Aqui embaixo? Sim, dá para ver. Beleza. Então, isso é uma coisa que eu sofri bastante. Nesse caso, as minhas telas de campeonato são essas telas que tem essa de campeonato, essa é para campeonato e por aí vai. Vamos lá. Estou atrasado e vou montar a prova, certo? Vamos puxar para baixo. Navegar. Eu já tenho uma prova aqui que ela veio junto com essa importação. Essa prova aqui é lá de Baixo Guandu. Vamos montar uma prova aqui para vocês verem a praticidade também. Jerry, não dá tempo de montar a prova. Vamos assumir que essa prova você já montou ela, já está na tela. Nós temos que voar um pouquinho ainda, que é importante passar para o pessoal em voo aquelas fases. Senão, se ainda for montar a prova, daqui a pouco o pessoal vai começar a ficar meio cansado. Eu vou fazer diferente, Thomas. Eu vou importar outra prova, que ela é aqui de São Pedro, vai mostrar melhor a região, o espaço aéreo está tudo certo, beleza? Pode ser, então. Acho que enquanto isso, Washington, você usa o XCTrack também ou não? Eu uso sim, eu uso o XCTrack e uso o Live também. Eu gosto muito do XCTrack, ele é muito prático, né? Mas o Live também é bem fácil. Eu acho que acabo usando os dois para navegação, né? Então, você acha que o piloto que está começando a voar campeonato e que ele ainda não comprou seus instrumentos, o que você sugere ele fazer? Olha, se está começando, ele não tem equipamento, assim, o mais barato seria o XCTrack, né? Mesmo porque você pode usar o próprio celular. Eu uso meu celular do dia a dia, então não preciso investir em outro equipamento. Então fica bem mais barato nesse aspecto. Eu vi muitas falar da instabilidade desses softwares e os instrumentos fechados serem mais confiáveis. Mas, particularmente, eu nunca tive problema com erro de leitura do XCTrack. Eu acho ele bem confiável. Washington, eu já tive um problema que, na verdade, eu usava um celular bem fraquinho, com pouca memória, bem lotado mesmo. Então, ele dava um delay, às vezes, na tela para me mostrar o rumo. Isso já aconteceu, mas foram 2 vezes, depois não aconteceu mais. Inclusive, em Baixo Guandu, o tracker ele apitou o pilão, o start, antes do meu hold. Foi mais rápido até. Achei até... Eu tive que voar um pouco a mais para o hold apitar. Achei até meio estranho isso, mas aconteceu. Bom, Thomas, eu estou com a tela pronta aqui, que ela é bem prática, como eu falei. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. A prova já está montada, né? Eu vou... Na verdade, eu vou fazer a leitura de um QR Code dele e já vai montar, tá? Então vou mostrar aqui, ó. O QR Code. Para quem não sabe, o QR Code é aquele símbolozinho, parece um código de barras moderno, quadradinho. QR Code vai ser isso aqui. Tá, pera só um segundo, Thomas. Faltou uma coisa aqui, ó. Eu esqueci de falar para vocês aqui. Eu inseri os pontos, mas eu tenho que selecionar os arquivos, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Se eu olhar aqui em arquivos, tem até... Aqui trouxe alguns arquivos de Baixo Guandu, porque é a prova que está ali. Então, os pontos que eu tenho que eu estou utilizando, que eu importei para ele, se eu não habilitar aqui, eu não vou conseguir montar a prova. Tá? Se eu importando do QR Code, sim. Mas dessa forma aqui, não. Então, eu vou importar aqui do QR Code. Vou em navegar. Venho nos 3 pontinhos aqui em cima. Meu outro celular já está com a prova montada. Digitalizar de QR Code. Então, estou pegando do celular do Washington, por exemplo. Então, ó, aqui vocês vão ver o meu equipamento. Deixa eu ligar o celular que ele desligou. Já tem o QR Code aqui.
Não vai nem dar tempo, acho que nem deu tempo, acho que de ver, ele já montou. Então aqui a gente está com uma prova montada já. E já está pronto para navegar. Tá aí a prova. Essa já é minha tela de start. Deixa eu desligar só o aviso sonoro aqui, porque senão vai ficar pitando aqui, vai... Beleza, ele trouxe a configuração do meu outro aparelho, que eu havia já desligado. Então essa é a minha tela de start, Thomas. O tracker ele tem uma praticidade. Eu arrastei de cima para baixo, ele me mostrou o menu. Se eu arrastar de baixo para cima, ele me mostra um mais e menos do lado esquerdo da tela aqui. Isso aqui é um zoom. E aí eu posso, com o dedo aqui, arrastar, se eu quiser mais zoom ou menos. Então, minha tela de start está aqui. O problema é que eu estou sem GPS aqui e as informações não vão aparecer aqui nos campos, né? Mas eu tenho a minha velocidade. Eu costumo testar muito os campos. Então, tem campo aqui que eu nem olho mais, está até perdido aí, tá? Mas o que é importante para mim aqui é o tempo de largada, o start otimizado, que ele vai falar se eu estou adiantado ou atrasado, né? O segundo campo aqui, que agora está dando 89 horas atrasado, 9 horas. E a velocidade que eu teria que estar para eu atingir o start no melhor, como que eu vou dizer? O ponto otimizado na melhor largada. Não sei se deu para entender. Até gravei um videozinho para o pessoal ver como funciona esse tempo. Dá até para colocar aí, 1 minuto e meio, acho que é o vídeo, onde mostra a saída do start, o tempo restante, o que falta. Vamos em frente, Bigelli. Então, vamos lá. Vai dar a largada. Explica para nós o que você olha para dar a largada. Quer dizer, Eu vou te mostrar aqui, então, e vou explicando. Tá? Vamos lá. Eu montei uma prova aqui, Thomas, um start. É um vídeo também. Ah, eu não vou conseguir mostrar. O que eu olho? No caso aqui, o start já está aberto, então ele está me mandando ir. Por causa do horário que eu coloquei, o horário deve estar meio-dia. Então eu olho o tempo, aqui em cima ele vai me dar o horário. Nesse campo ir, vamos fazer uma alteração rápida aqui, Thomas. Agora são, deixa eu ver que horas são, 9h10. Eu vou alterar aqui para 9h20, vai ficar mais fácil de enxergar. Bom, aqui está me mostrando o horário local, em cima. Tempo para largada, faltam 11 minutos para essa largada, o start ele está em vermelho. Dá para dar uma olhada aí, eu vou tirar um pouco do círculo. Então ele está me mostrando que ele está em vermelho. E aqui está falando que se... Vou ter que deixar esse start com um tempo menor, Thomas. Só um segundo aqui. 9h10. O bom dele é isso aqui, ele é muito prático. Lá embaixo o Andu mudou acho que 4, 5 vezes um start lá, uma prova. Então eu tinha facilidade para mexer. Se ele restabelecer o sinal de GPS aqui, a gente vai ver agora. Vai mostrar o horário, que é o que eu vejo, o tempo para largada e se eu estou atrasado ou adiantado aqui nessa tela do start otimizado. Se eu tiver atrasado, ele vai mostrar em vermelho para mim e vai dar a velocidade que eu preciso para sair na melhor otimizada. Se eu tiver adiantado, ele vai ficar em verde, com sinal positivo, falando que eu estou atrasado. Então, é praticamente isso. Eu fico de olho só nessas informações e me mantendo alto aí, tentando me posicionar. Essa é a minha tela do start. Sem sinal de GPS vai ficar
vai ficar ruim de entender. Alguma pergunta aí da tela? Acho que agora o importante é ok. Você já deu a largada, agora mostra sua Isso. próxima tela, que é a tela de voo. Ó, aí agora ele pegou o sinal do GPS, tá vendo só? Então o que ele está me mostrando? 19 segundos vai abrir o start. Para eu chegar no melhor ponto otimizado, faltam 14 segundos, eu tinha que estar quase 700 km por hora para chegar aqui em cima. Quer dizer que eu estou 6 minutos atrasado e o pessoal já vai estar largando. Então, essa é a minha tela de start. A próxima tela minha vai ser a tela de navegação, que é essa tela aqui, onde me dá a velocidade. Está bem atrasado. Onde eu tenho a velocidade, altitude GPS e a altitude AGL, que é em relação à topografia aqui, né? Que o mapa topográfico dá para a gente ver ele aí. Rumo, planeio. A distância é o planeio para o próximo. Eu costumo deixar também uma tela para o Gol aqui. Eu costumo deixar, porque já aconteceu num campeonato na Ilha do Ar, fiquei muito baixo um tempo e fiquei subindo. A hora que eu vi, eu estava 2 pilões antes, eu passei, eu consegui chegar no Gol sem precisar pegar nenhuma térmica. Então, eu comi um pilão e fui embora. Então, esse planeio para o Gol aqui, se eu tivesse na época, eu não precisava ter subido tanto. Então, é a tela que tem funcionado legal aqui para mim. E depois eu tenho a minha tela de Gol. Só isso aí. Essa é a minha tela de navegação, onde ela está me mostrando também os pilões. E deixa eu ver se eu vou para a tela do Gol agora. O Bigelli, ele muda Telinha de Gol. automaticamente da tela de start para a tela de voo? Do start, logo que começa, Thomas, agora de cabeça não me lembro, porque eu tô voando muito pouco, cara. Eu tenho muito costume de mexer na mão, porque ela é muito prático, direita e esquerda, que eu troco as telas. Inclusive, eu tenho tela até com informações de mapa de prova. Isso aqui é uma coisa interessante, não sei se o pessoal já usou e já conhece. Às vezes você está meio perdido, você não está olhando o mapa, ele está me mostrando aqui, nesse símbolo aqui, ó, que eu ainda estou para fazer start. Então, eu sei exatamente a posição que eu estou. Tá vendo? Ele dá um resumo da prova. Antigamente a gente marcava num papelzinho e tal. Hoje eu uso isso aqui. Então eu tenho várias telas. O que eu me lembro é só a tela de térmica que vai e volta para a última tela. Então, Com passo para a certeza, direita, arrasto para a esquerda. a pessoa que perguntou isso é uma configuração, a mudança automática de tela. Com certeza Sim. é configuração. A mudança automática é onde eu estava mostrando que são aquelas ações automáticas lá que tem na parte de térmica, que essa é a minha tela de térmica, por exemplo. Tem campos aqui que eu nem utilizo, que é o rumo, por exemplo, coloquei também para testar, porque eu gosto de testar, eu gosto de ver números, apesar de eu esquecer muita coisa que eu tenho na tela. Eu vejo mais Jarbas, fora você do que usa o dentro. XC-Track também ou só o Flymaster? Eu estou usando o XC-Tracker e o Old agora, né, Thomas? Mas Não, eu o usei o Jarbas, XC-Tracker também. Só para ter a opinião dele também. Eu tô com um aparelhinho daqueles de tela branca usando o XC Soar. Eu não senti confiança em usar um telefone no voo, principalmente pelo bateria não duraria para um voo de cross, né? Em voo de prova, ok, acho que até duraria, mas eu sempre tive da linha da Apple e o Apple não roda o XC Track. Então, eu tenho outro aplicativo até que eu instalei, mas eu não botar um aparelho de 6 mil no voo, eu prefiro deixar meu livezinho que vale 2 mil aqui. Eu uso o meu celular para o XC-Track, né, e tiro fotos voando às vezes e coloco uma linha, né, para ancorar. Algumas vezes eu já estou tirando foto assim e a linha solta do painel. Eu falei, caramba, volto com ele correndo para o painel assim, ai. Eu peguei uma case uma vez e botei um ilhós nela e consegui passar uma linha de segurança. Eu decolei, o celular estava 1 metro pendurado embaixo da minha selete. Meu Deus, nunca mais vou fazer isso.
Aí eu deixei de usar o celular. Mas é curioso, eu tô atento aqui no XC-Track. Eu sei bastante pessoas que utilizam e falam bem. Eu estou atento aqui porque eu acho bacana. Só não usaria o meu telefone ainda. Eu acho que pegar um telefone, ou aí um Samsung da linha S, hoje a gente consegue um preço bom. E eu vou tentar utilizar. Acho que é bacana, sim. Jarbas, O meu problema sempre foi enxergar as telas coloridas, tá? Eu já usei o Navitec, o Old, né? Não enxergava nada, só enxergava quando estava com o sol na frente. Se o sol tivesse nas costas, a tela branqueia, porque o touchscreen é plástico e ele branqueia quando pega a lâmina de sol ali. Então, eu fiz de tudo, criei até suporte para mudar a inclinação na Select. Eu não consegui usar tela colorida, me desfiz de tudo. Então, eu utilizo os tela preto e branco, o cinza, né? A tela tipo calculadora que usa o FlyMaster, e o Kobo tela branca. Eu tenho dificuldade mesmo. Eu não uso a viseira no capacete já porque eu não enxergo o instrumento. Então, uso um óculos de sol com lente não muito escura e ainda não me adaptei com os coloridos. Mas eu achei bacana. Estou olhando o aplicativo achando bacana. Ele é tipo XC-Soar, só que colorido, né? Fica bacana. Jarbas, o problema do Track é que ele realmente ainda não tem para o iPhone, né? E parece que o pessoal não tem intenção de desenvolver, porque eles têm que reescrever provavelmente todo o aplicativo. Eu usei o XC-Soar, eu usava um C-Pilot, aí começou a dar problema, eu experimentei o XC-Soar. E o C-Pilot, ele tinha as funções da gente escolher onde a gente quer o campo, o tamanho que a gente quer o campo, a disposição, e eu senti falta no XC-Soar disso aí. Então, e um dos problemas que eu tive foi, acho que nenhum desses campeonatos teve um start de entrada. Se não me engano, o XC-Soar na época não tinha isso, ele tem só de saída. Não tem. Tinha, pelo menos. Ele é para Até hoje ele não tem? Não tem. Então, e aqui no Tracker, eu vou mostrar rapidinho aqui, ó, vou voltar a compartilhar minha tela aqui. Eu vou mostrar rápido como é prático essa função, só para vocês verem. Vamos imaginar que você vai ter que alterar a prova, tá aqui, ó. Entrada ou saída, linha ou cilindro, horário, esfera FI. Isso aqui é muito prático, cara. É só pôr a mão aqui e escolher. Esfera FI ou WGS. Corrida para gol. É que a gente tem que falar meio rápido aqui, então é meio... Mas dá para vocês terem uma noção. E até a parte, se você monta uma prova errada, vamos dizer que esse pilão ele é para cima, eu venho aqui, ó, mudo ele para cima, já está pronta a minha prova de novo. Mudo ele para baixo, adiciono um novo. Ele é muito prático, cara. Muito, muito prático, inclusive para mexer com horários. Inclusive, no Old, eu tive dificuldade para que esse comprimento aqui batesse com os que são apresentados no quadro. E aqui não. Tracker eu nunca tive esse problema. Obgélio, você podia falar um pouquinho do assistente de térmica, por favor? Posso. Tem uma coisa importante aqui também, Washington. Vamos lá no assistente de térmica. Eu vou descer e vou personalizar, porque quando você cria a tela, vou descer aqui no layout de página. Vamos lá no meu assistente de térmica. Lembrando que isso aqui, ó, se vocês olharem essa primeira tela, ela não aparece para competição, ela vai aparecer só para triângulo, aqui embaixo. Essa ela aparece para cross e aparece para, não lembro agora, acho que é waypoint. Então vamos lá, assistente de térmica é uma das telas que está habilitada. O que quer dizer isso aqui? Ela está habilitada para todos os voos. Eu criei essa tela, aqui eu tenho um espaço aéreo. Se você clicar dentro aqui ou clicar na configuração, são as informações que você precisa para parametrizar do jeito que você acha melhor. Vamos lá. Limite, 5 km. Cara, tem muita coisa. Isso aqui vocês vão ter que depois fuçar ou a gente tentar fazer uma outra live mais para frente. Então, vertical, horizontal,
Meu assistente de térmica está aqui, eu acho. Essa é a minha tela de térmica. Vou clicar nela aqui, posso aumentar ela, diminuir, fazer o que eu quiser com ela aqui, ó. Configuração do mapa dela. Deixa eu ver se vai abrir aqui para vocês. Vou tentar clicar na mão. Orientação do meu assistente. Não está dando com o mouse, tá? A orientação que eu quero dela. Escala que eu quero que ela funcione. Gente, cortando aí rapidinho, uma coisa muito louca que eu acho, esse escala do mapa aí, você, para mudar essa escala do mapa aí, tu tem que entrar nessa tela aí, para sair da tela da tela de voo, para entrar nessa tela aí para tu mudar essa escala. Não, acho que não, Érico. Quer ver, ó? Na tela, voltar. Desculpa, nessa de térmica. Isso eu já testei várias vezes. Aqui. Nessa de térmica, você não consegue mudar a escala do mapa. Verdade. Não. Se for na outra do espaço do mapa topográfico, essa daí agora, você consegue outra aqui. Mais e menos aí, como eu coloquei, como você colocou também, você consegue mudar tranquilamente aí, tá? Mas sim, na tela de térmica, às vezes, por exemplo, eu que vim do XC Soar, e passei a usar o XC Track, isso aí me faz muita falta, de você poder mudar essa escala do mapa na tela de térmica. Eu quebrei a cabeça com isso aí, tentando achar, cara, estudei tudo que podia isso aí, mas não achei. Depois eu vi que não tinha essa opção. E eu vou te dar uma dica, não sei se você tem mania de trocar as telas, você pode criar duas telas aqui de térmica. Entendeu? Uma com zoom 250, uma com zoom 500, talvez. Pode ser uma saída. Funcionaria também. O problema é que já tem um monte de tela para você ficar passando o dedo, às vezes você sim. na mesma tela. Então, a minha tela que eu acabo usando é essa daqui, eu tenho um variômetro. Aqui não dá para ver, você vai conseguir ver ela nesta configuração, que eu tenho um variômetro aqui no canto, ó, a barra, e eu tenho aqui embaixo o digital. Então, é mais visual, tá, Washington? Não uso o variômetro dele, é mais visual. Tenho também aqui embaixo um leitor lateral, porque o que acontece? Às vezes você está numa tirada, você bate numa térmica, ele acaba entrando nessa tela aqui, você tem que sair dela, mas isso aqui é mais para eu também ver como ele funciona. Como eu disse, eu gosto de experimentar os campos, e aí eu vou tirando, colocando, substituindo, e eu tenho ganho de térmica também, que eu acho bem interessante. Pessoal, pelo adiantado da hora, já são 9h25. A gente estava tentando manter toda a apresentação em 1h15, 1h20. Eu queria agradecer ao Bigelli pela apresentação, pelo esforço. Ele está desde sábado preparando a apresentação dele, me ligando, ajustando, né? É um tema complicado, é um tema difícil. Ninguém vai aprender esse tema só de assistir uma live. A ideia era dar um panorama de como é que funciona. Eu mesmo hoje eu uso um UD e um Flymaster, mas numa época eu aprendi a usar o XC Track também. Mas eu achei que eu não precisava de 3 instrumentos, eu parei de usar ele, mas vejo como um instrumento muito prático, ele é acessível para todo mundo. A gente que voa um pouco fora do Brasil também vai para os PWCs, a gente vê pilotos de ponta voando com XC Track ou XC Soar também, aí é um pouquinho gosto de cada um. E um instrumento dedicado. Eu acho que se alguém fosse perguntar para mim a configuração ideal, eu diria, tenha um instrumento dedicado como o Flymaster, UD ou qualquer Digifly ou qualquer outro, e use um telefone também, um XC Track ou parecido. Eu acho que é uma combinação muito boa. Thomas, eu não me lembro exatamente se todos os campeonatos aceitam baixar o voo quando não tem tracker, do XC Tracker, desse software. Aceita, eu acho. Aceita já? Aceita. Hoje eu conversei com o Zenilson, tem até um documento aqui que vou até mostrar rapidinho para vocês aqui, ó.
XCSOAR não aceita, tá aqui, ó. Downloads, documentos. Tá aqui, ó. Esse é um documento FAI 1 agora de abril, tá? Então, ó, vamos lá embaixo. Aqui a gente pode ver o XCSOAR e o tracker, tá? Vamos lá. O XC-Tracker aqui embaixo, XCSOAR não aceita. Não aceita também o LK8000, tá aqui, ó. Provavelmente é por causa da escrita do log, alguma coisa do IGC, ó. LK8000 também duas não. linhas ali do mesmo instrumento ali? Por quê? Aonde? Aqui embaixo, você fala? Desculpe, eu vou ter que dar uma cortada aí. A gente vai ter que, aos pouquinhos, encerrando esse assunto. De qualquer forma, eu acho que a ideia, Bigério, foi dar uma introdução ao instrumento, a versatilidade dele. Eu aconselho ninguém chegar no dia do campeonato e cutucar o vizinho e perguntar como é que funciona o instrumento. Não vai dar muito certo. Eu acho que uma vantagem do instrumento, inclusive, é que você pode ligar ele em casa, sai com o seu carro. Eu fazia isso em São Paulo. Eu saía com o meu carro, com o instrumento ligado, montava uma prova dentro de São Paulo. Quer dizer, essa é uma sugestão que eu dou. Você vai aprendendo a usar, você está na fila do banco, algum lugar, vai lá, mexe um pouco no instrumento. Independente do instrumento, o mais importante é conhecer ele a fundo. E eu invejo, por exemplo, a organização do Jarbas. Eu sei que o Érico, assim também, de antes do campeonato, checar tudo, configurar. Isso é muito importante, né? É o mais importante, independente do equipamento. Você comprar o que você pode, o que você tem acesso, tem os mais acessíveis, o XC-Tracker, mas você saber utilizar e se preparar para utilizar, chegar na competição pronto. A gente ajuda quando não sabe, às vezes, mas você já sai atrasado e perdendo se não sabe na hora usar, né? Positivo, eu acho que é por aí mesmo. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, também informar que na semana que vem, na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos ter um bate-papo sobre linhas de parapente. E já temos a confirmação do Rony, lá de Santa Catarina. Vamos ter também a presença do Túlio, lá de Minas. E aqui de Atibaia vamos ter o Edu da Fly Limit. E justamente o assunto vai ser linhas de parapente, os tipos de linhas, os mitos do passado que o pessoal mandava pendurar, esticar, coisas que já não se deve fazer mais com as linhas modernas, as diferenças dos parapentes 2 linhas e 3 linhas, como se deve medir um pouco também. Eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante, afinal, o parapente não é só, vamos dizer assim, um material lá em cima. Tem umas linhas que a gente é pendurado, elas são muito importantes, elas encolhem, alargam, tem problema de umidade. Então, quem tiver um tempinho aí, semana que vem, o acesso vai ser o mesmo, vai ser um canal de Zoom que depois a CBVL vai fazer a divulgação. Não é o mesmo link, é um outro link, mas no Facebook vai ser o mesmo link na federação mesmo, na Confederação Brasileira de Voo Livre. Queria agradecer a todos, então, especialmente ao Bigeli, ao Jarbas, ao Washington e ao Érico também. Valeu aí pela apresentação, pessoal. Beleza. Maravilha, Thomas. Obrigado pela oportunidade também. Bom, fala aí, Jarbas. Está na tela aí. Não, tranquilo. O que eu puder ajudar, pós-live aí também, o pessoal pode consultar. A gente acaba ajudando, né? Nas competições, muitas vezes tu deixa, às vezes, de colocar a prova no aparelho para ajudar o piloto do lado, alguma dúvida. Eu mesmo já por descuido, já cheguei em prova de campeonato nosso sem estar com os pontos carregados, e tive que colocar ponto manual. Acontece com todo mundo. Mas tudo dá-se um jeito, sempre dá tempo. Valeu, pessoal. Abraço a todos aí. Valeu, pessoal.